Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e também em todas as raças. Já encarnamos como os brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, também como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória. Como nos esclarece a doutrina espírita, que o espírito não tem sexo. Não. Ele reencarna como homem ou como mulher, dependendo da sua necessidade de aprendizado, de evolução. E nos diz mais ainda, que para chegar à tão sonhada felicidade, não tem outra maneira a não ser arrancando a erva daninha dos vícios e defeitos do nosso coração. Então, como bons jardineiros espirituais, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. E para nos motivar neste dia, que é feriado, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é Mateus, onde diz o seguinte: Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Perguntou Pilatos. Vou repetir a pergunta de Pilatos. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? É. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? É importante nós lembrar que os sacerdotes, não podendo matar Jesus, que não tinham nada de que acusava, a não ser de ser alguém que era contra as regras, porque naquela época vigia o olho por olho, dente por dente. Jesus veio mudar isso. Pediu que amássemos a Deus e ao nosso próximo. Então, para os sacerdotes judeus, ele era um subversivo. Então, enviaram a Pilatos, que era o juiz, era o governador da Judéia, de Israel, porque os romanos haviam conquistado a Palestina, para que ele fosse julgado e condenado. E então Pilatos pergunta: o que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E o que ele fez? Ele lavou as mãos. Ele podia ter dito: olha, Roma não tem nada contra o Cristo, podem libertá-lo. Mas não. Ele ficou com medo dos sacerdotes, de uma revolução, e acabou lavando suas mãos e mandando Jesus de volta aos sacerdotes. E os sacerdotes deram ao povo a oportunidade de decidir quem querem que liberte, Jesus ou Barrabás. É claro que os sacerdotes, em meio ao povo, pediram que fosse libertado Barrabás, que Jesus fosse condenado. E realmente foi. Foi condenado à crucificação, que era a maneira como os romanos assassinavam, matavam aqueles que se rebelavam contra eles. Então é importante a gente lembrar que, como Pilatos lavou as mãos, não se preocupou, não quis tomar parte, aliás, não quis não, acabou tomando parte na morte de Jesus, e dizem os espíritos que no final da vida se arrepende, doente, e depois teve algumas reencarnações com muitas dificuldades até se recuperar. Por quê? Já imaginaram a culpa desse espírito chegando na pátria espiritual
percebendo que teve sobre seus ombros a responsabilidade de salvar ou não Jesus, que era o governador espiritual do planeta? Então, como Pilatos, eu pergunto, o que fazemos nós, do Mestre Divino, no campo das nossas lições diárias? O Espírito Emmanuel nos esclarece que os ociosos tentam convertê-lo em oráculo, que lhe satisfaça as aspirações do menor esforço. Porque nós, enquanto espíritos ainda com pouca evolução, já que hoje é o Dia da Criança, 12 de outubro, vamos utilizar a expressão nós éramos, ainda somos, crianças espirituais. E o que nós queremos de Jesus? Achar nos seus evangelhos passagens que satisfaçam as nossas aspirações. Quando Jesus dizia que tinha que trabalhar, a gente, há algum tempo atrás, alguns séculos, colocava essa responsabilidade sobre os escravos. Hoje, já estamos compreendendo que a lei do trabalho é uma das leis do universo, mas mesmo assim a gente ainda sempre tenta utilizar o menor esforço. Saindo dos ociosos, vamos para os vaidosos. Os vaidosos procuram transformar Jesus numa galeria de exibição, por meio do qual façam um mostruário permanente do personalismo inferior. São aqueles que se chamam os enviados, que querem arrastar multidões com suas palavras, mas esquecem que as multidões, a palavra, até pode influenciar a multidão, mas o que realmente influencia não é a palavra, não é a vaidade, não. É sim o exemplo. Jesus foi o maior e melhor exemplo que Deus poderia ter nos dado para segui-lo e chegar à tão sonhada felicidade. Essa questão está no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual o melhor exemplo que nós temos. E a resposta dos Espíritos é Jesus. É o maior e melhor exemplo para que possamos seguir e chegar à tão sonhada felicidade. É claro que, para seguir o exemplo de Jesus, nós precisamos, como eu sempre digo, aumentar as nossas virtudes. Por exemplo, Jesus era humilde. Chegou até a lavar os pés dos apóstolos, trabalho esse que era feito única e exclusivamente por escravos. Jesus também se resignou. Tinha resignação quando aceita a sentença injusta da sua morte e vai subir os degraus até o Calvário. Jesus também tinha generosidade, auxiliava a todos aqueles que o procuravam. Era doce, era compreensivo, era tolerante. Jesus tolerava, aceitava a todos, desde cobrador de impostos até prostitutas. Ele atendia a todos com a mesma amabilidade. Então, é difícil seguir Jesus, mas é um processo. E cada um de nós hoje pode aproveitar o feriado para meditar o que estamos fazendo do Mestre. Pense nisso. Enquanto eu desejo um bom feriado, aproveite para conviver com a família, refazer as energias, porque amanhã, pela manhã, estaremos novamente com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.